E aí, pessoal? Bom, na última gravação, na última aula, nós abordamos o que os benefícios por incapacidade laboral têm em comum, dos traços comuns, das características comuns dos dois benefícios por incapacidade laboral, do auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, e da aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. A partir de agora a gente vai falar das peculiaridades, do que cada uma dessas espécies de benefícios tem de específico. E aí a gente já tem que meter o pé na porta e abordar qual é a diferença entre essas duas espécies de benefícios. O que diferencia o auxílio-doença da aposentadoria por invalidez? O que é que distingue? É o grau de incapacidade. Então, esses dois benefícios encontram diferença, encontram distinção no grau de incapacidade do segurado. O segurado está incapacitado em que grau? Se a incapacidade for uma incapacidade parcial e temporária, o segurado fará jus ao auxílio-doença, que atualmente é chamado de auxílio por incapacidade temporária. Por outro lado, se o segurado padece de uma incapacidade plena e permanente, ele fará jus à aposentadoria por invalidez, que atualmente é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a diferença é no gradiente, é na gradação, é na contundência da incapacidade do segurado. Para a concessão do auxílio-doença, basta que o segurado esteja passando por uma situação de incapacidade provisória. Uma incapacidade em caráter temporário. E uma incapacidade que se resume à sua atividade habitual. Então você deve checar, para verificar se o segurado faz jus ao auxílio-doença, você deve checar, primeiro, se ele é segurado, segundo, se ele cumpre carência, terceiro, qual é o requisito específico. Se este segurado está passando por uma situação de incapacidade temporária para sua atividade habitual. Por exemplo, vou me colocar no exemplo hipotético. Eu sou professor. Nessa qualidade, eu sou segurado obrigatório do regime geral de previdência social, até porque eu sou empregado de uma outra universidade aqui no Rio de Janeiro. Vamos supor que eu pegue uma faringite aguda. Faringite aguda, então, o meu instrumento de trabalho como professor principal é a voz. Se a faringite se agravar, se ela se tornar uma faringite aguda, eu vou ter que me afastar do trabalho. Enquanto eu estiver afastado do trabalho, eu terei direito à concessão de um benefício previdenciário substitutivo da minha renda, o auxílio-doença, atualmente o auxílio por incapacidade temporária. Por quê? Porque eu padeço de uma condição de saúde imprópria para o exercício da minha atividade habitual, estou sem voz. Mas isso vai durar um tempo determinado, isso vai ser temporário. Eu tenho um prognóstico positivo de recuperação. Dificilmente isso vai evoluir para um óbito, dificilmente isso vai evoluir para uma invalidez, para uma coisa mais crônica, mais grave. Faringite vai tomar ali um antibiótico, vai tomar anti-inflamatório, vai ficar no estaleiro, digamos assim, alguns dias ou algumas semanas, digamos assim. Mas a tendência, o esperado, o prognóstico é de recuperação. Então, quando você tem um prognóstico positivo de recuperação,
a tendência é que você afirme que o segurado tem direito ao auxílio-doença, porque a incapacidade é temporária. Em algum momento futuro, você acredita, você aposta sinceramente na recuperação da capacidade laboral deste segurado. Já na aposentadoria por invalidez, não dá para ser tão otimista. Então, o prognóstico é pessimista na aposentadoria por invalidez. É um prognóstico de complicado recuperar, hein? Complicado curar dessa doença aí, hein? Por exemplo, segurado que tenha neoplasia e que tenha sido diagnosticado com uma complicação em vários órgãos. Teve metástase, e aí o comprometimento de funcionamento de diversos órgãos do seu corpo humano. É evidente que vai ter que se afastar do trabalho, vai fazer quimioterapia, vai fazer radioterapia, vai fazer uma série de tratamentos, e isso impede do exercício do trabalho. E muito provavelmente, a depender do estágio de desenvolvimento da doença, o médico que avaliar vai dizer, olha, dificilmente a gente consegue a cura. O prognóstico não é muito otimista. A chance de recuperação não é das melhores. Eu não acredito na cura. É uma questão de avaliação médica. E aí, se o cenário for um cenário de incapacidade permanente para qualquer atividade profissional, não apenas a atividade habitual desse trabalhador, mas para qualquer outra. É o que a doutrina chama de incapacidade omniprofissional. Omni de todos ou tudo, qualquer profissão. A indicação previdenciária mais adequada é de concessão da aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Então, a diferença entre esses dois benefícios é, na essência, o grau, a gradação da incapacidade. Vou encerrar esse vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo para falar especificamente e isoladamente do auxílio-doença. Até lá!